A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa leitura semanal da lição da classe dos jovens. E com muita alegria, meus amados irmãos, estamos iniciando um novo bloco de estudos. Estamos iniciando um novo trimestre, o primeiro trimestre de 2024. Então, nesse primeiro trimestre de 2024, nós vamos estudar aí um tema bem relevante para os nossos dias, que é a doutrina. O tema da lição que vamos estudar é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Então, o objetivo, queridos, desta lição que vamos estudar nesse trimestre é mostrar que as escrituras sagradas são uma fonte genuína da doutrina de Deus. Sabemos que as doutrinas têm três fontes: Deus, o homem e os demônios. Então, a cada lição estudada, nós temos a certeza de que você verá que as doutrinas de Deus são manuais que nos ensinam a viver conforme a vontade do Senhor até que Jesus venha a arrebatar a sua igreja. Estamos vivendo aí tempos trabalhosos e não podemos nos descuidar da sã doutrina para que venhamos a rechaçar as muitas heresias que rondam a igreja. O comentarista das lições, queridos, é o pastor Elias Torralbo. Ele é mestre em teologia sistemática e é especialista em gestão escolar. Diretor executivo da FAESP, que é a Faculdade Evangélica de São Paulo. Atua como pastor na Assembleia de Deus Ministério do Belém, cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Então, queridos, que o estudo de cada lição desse trimestre possa trazer a certeza para você e para os seus alunos de que a Bíblia é a inspirada e inerrante palavra de Deus. Seus ensinos são luz para o nosso caminho e, se praticados, vão nos oferecer uma vida vitoriosa. Para dar início ao estudo deste primeiro trimestre de 2024, a lição de número 1, que tem por data 7 de janeiro de 2024, tem como título Bíblia, a fonte da genuína doutrina. Os objetivos desta lição é apresentar a origem da Bíblia, explicar a inspiração das Escrituras e destacar a Bíblia como fonte de doutrina. Então eu te convido, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe as nossas leituras semanal, que é uma preparação para a lição que vamos estudar no próximo domingo. E para dar início à leitura semanal de segunda-feira, 1º de janeiro de 2024, tem como título Inspirados pelo Espírito Santo. O texto bíblico encontra-se na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, do versículo 19 ao 21, que diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Queridos, a Bíblia é um livro cheio de instruções para uma vida bem-sucedida. Mas há alguns livros que oferecem conselho semelhante. Então, o que torna a Bíblia diferente ou distinta entre tais livros? A Bíblia, queridos, proclama ser a palavra de Deus, uma revelação divina. A Bíblia tem tido uma enorme influência na história do homem. Ela continua sendo o livro mais frequentemente traduzido. E é inquestionável que a Bíblia seja amplamente acreditada como sendo a palavra de Deus, um livro divinamente inspirado. Mas qual evidência existe para apoiar esta crença? Seria sem fundamento esta fé? O que podemos oferecer à pessoa que tem dúvidas sobre a inspiração da Bíblia? A inspiração, queridos, é a influência do Espírito Santo sobre os escritores da Bíblia, para que as coisas que eles escreveram sejam exatamente o que Deus desejou revelar ao homem. A Bíblia declara ser o produto da inspiração.
O apóstolo Paulo escreveu: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Conforme está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Aos Coríntios, Paulo escreveu que o Espírito Santo revelou as verdadeiras palavras que ele e outros usaram para ensinar a palavra de Deus. Conforme está em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 10 ao 13. O apóstolo Pedro afirmou que os profetas do Velho Testamento também falaram como foram levados pelo Espírito Santo, conforme lemos no texto de hoje. Os próprios profetas declararam que estavam falando as palavras de Deus. Por exemplo, Jeremias capítulo 1, versículo 2, 4 e 9. A questão da inspiração na Bíblia é fundamental, queridos. Se a Bíblia é simplesmente um produto dos homens, então ela não tem mais autoridade do que qualquer outro padrão moral que o homem possa inventar. Por outro lado, se ela é na verdade a palavra de Deus, como ela é, então o padrão moral que ela apresenta é a expressão da autoridade de Deus. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.